tem feito um belo trabalho na Associação da Devimar, que abriga as pessoas com deficiência, né? É um grande talento, foi diretor-presidente do IPREM, aqui em Marília, aposentadoria dos servidores da prefeitura, fez um belo trabalho, né? Mesmo como presidente, ele não se curvou diante das autoridades, né? Em defesa dos direitos do funcionário público municipal. E que é difícil, né? É difícil, muitas vezes havia contestação. Fiquei muito contente com as referências do Heitor, não é? E a Lidiana te agradecendo pelo Heitor. Partindo dela, uma esposa maravilhosa, não é? Uma mãe extremada, isso me emociona bastante, viu? Exatamente. Né? Não parou por aí não, Wilson Matos. Exato. Só lembrando, Wilson Matos, hoje a TV Câmara, aqui o programa Com a Palavra, prestando essa justa homenagem a esse grande comunicador do rádio marilhense, que em setembro completa 80 anos de vida e 60 de profissão. Tem mais um depoimento. Vamos ver, Wilson. Vamos ver. Wilson Matos significa uma pessoa ligada com o povo, tanto da cidade como dos sítios e fazendas, com gente de todo tipo, né, que gosta de ter um amigo certo, e ele é uma pessoa certa para atender as pessoas. Ele não faz diferença nenhuma. É uma pessoa que vale a pena conhecer, Wilson Matos, figura folclórica da rádio, porque como elemento do rádio, ele é uma pessoa que, falando no nome dele, a gente já se lembra da rádio. Contaria muita coisa boa, só coisa boa sobre o Wilson Matos. Eu não teria nada de ruim para falar sobre ele. Beleza. Rosalina Tanuri. Rosalina, exato. A Rosalina é uma referência muito importante na história de Marília, não é? Ela se dedica muito, o saudoso Paulo, né? Paulara. Então a gente fica contente de saber. Ela vive Marília, grande educadora que foi. Não, e uma ouvinte sua. E ouvinte, importante isso aí, né? Às vezes ela me telefona, seu Wilson, tem um detalhe aqui que eu estou em dúvida. Poderia o senhor me esclarecer? E a gente, dentro da capacidade que a gente tem de armazenar na cabecinha as coisas, a gente começa a dar algum detalhe. Mas é muito importante. São vidas preciosas que Marília tem sido. O que faz Marília hoje uma grande cidade é justamente esse amor que os marilhenses têm pela cidade, né? Seja industrial, seja comercial, seja profissional liberal, a gente nota que o marilhense é muito unido. Ele procura se unir nos mínimos detalhes, em torno de uma cidade que a gente quer que seja cada vez melhor. Não? Que bom. Tem mais depoimento para o Wilson Matos. Vamos ver quem é o Wilson Matos. Vamos acompanhar. Quando eu vim para cá, eu morava em Cabral Paulista, o meu pai consertava a rádio também, e eu comecei a ver como que eram as emissoras, certo? Porque eu não conhecia nada. E sintonizando uma estação 1, uma estação outra, eu peguei a Rádio Clube que todo mundo pegava e vi que tinha um programa muito bom, muito divertido, com um locutor que era muito apreciado, com voz de muita dicção, impecável. Eu falei, puxa vida, preciso conhecer esse locutor então. Então eu fui conhecendo através de fotografia e depois passando pela Rádio Clube, porque ele dominava a audiência, 80% no mínimo, porque ele é uma pessoa muito humilde, sabe conduzir o programa e voz impecável e dicção. Ele dá show nesses publicitários de hoje, que ele não erra uma palavra para falar, certo? Ele lê bula de remédio até de trás para frente. E ele é muito humilde também. Apesar da popularidade dele, até de 80 para trás, porque agora chegou toda a geração nova, quase que não o conhece, ele é muito humilde, atende as pessoas, conversa com um, conversa com outro. Ele ia a pé, depois começou de bicicleta e a moto. Quando anunciava lá, aí veio o repórter Frigidaire, a cidade parava, tocava aquela música do Coronel Bug, a cidade parava. Então tudo que era acontecimento importante, ele estava lá, que eu sou Matos transmitindo, tal. E isso aí segurou bastante a audiência da Rádio Clube. Quando ele transmitia futebol, ou melhor, era comentarista da Itaipu e o Éder Luiz irradiava, no início da década de 80, eu falei, quero ver esse miserável se ele trabalha mesmo. Então ele foi fazer um jogo com São José dos Campos, que é longe ainda, 8 horas mais ou menos de carro, né? Eu falei, o jogo terminou para as 11h15, eu quero ver amanhã cedo se ele vai estar lá.
E não é que eu levantei cedo, ele estava lá às 7 horas. Eu não sei se ele deixou gravado, aquele tempo era difícil, né? Ou do jeito que ele chegou. Ele nunca faltou no serviço que eu saiba. Ô Wilson, sua fórmula de saúde, viu? E nunca, me fala quando ele ficou doente, eu nunca vi. E olha que eu tô aqui em Marília desde 58, hein? Faz 55 anos. Tive sorte de encontrá-lo. Esse também é uma referência pela intelectualidade dele Crítico de cinema, e história né? também. Ele tem um arquivo, um acervo musical muito bom. Ele tem até o dia que eu entrei, comecei a falar em rádio, tá gravadinho lá, bonito, Você né? vê só. É uma pessoa maravilhosa. O pai dele foi ferroviário, junto com meu pai também, na ferrovia, né? É realmente uma pessoa fantástica, muito culta. A gente busca, às vezes, com ele, alguns aspectos de uma história que a gente precisa rememorar. Parabéns, Zé Chico. Fiquei contente com as suas palavras. Mas não parou por aí. Tem mais um depoimento. Lembrando, o programa Com a Palavra de hoje, prestando esta justa homenagem ao Wilson Matos, que completa 80 anos em setembro e 60 de rádio. Vamos ver o próximo depoimento. O Wilson Matos eu conheço desde criança, quando ouvia em Garça, minha cidade. Minha avó era ouvinte assídua do Wilson Matos. Eu já ouvia o Wilson Matos no rádio que a minha avó sintonizava todas as manhãs. E foi uma grata satisfação quando vim para Marília em 89 para trabalhar no rádio em Marília, que já conheci pessoalmente o Wilson Matos. E há cerca de 7 anos, aí a grata satisfação, vindo aqui para a Rádio 950, da Dirceu para a 950, aí para trabalhar com o Wilson Matos. Uma grata satisfação, porque realmente é uma bandeira do rádio, que a gente tem muito a aprender com a sua experiência. A mensagem de Wilson realmente é um exemplo de vida, com a sua disposição, com a sua dinâmica, com a sua simplicidade. Então, o exemplo do Wilson Matos tem que ser seguido por todos nós. Inclusive, eu procuro me espelhar no próprio Wilson, evidentemente com a sua humanidade, o seu aspecto humano, para a gente sempre procurar melhorar sempre, melhorar mais no relacionamento com as pessoas. O que chama a atenção no Wilson realmente é a sua simplicidade e a valorização da pessoa, do homem, da humanidade. Ele é muito incisivo nesse aspecto, porque ele procura sempre, seja quem for a pessoa, ajudar. E isso realmente foi marcante nesses 7 anos que estou trabalhando com o Wilson Matos. Muito obrigado. É um companheirão. O José Henrique, nós estamos com ele de 17 anos e que nós estamos juntos, né? Meu sócio me consultou, falou que tal trazer aqui, né? A Maria falou que tal trazer o Zé Henrique para somar com você. Ótimo, vamos somar, por que não? Dizem que está ganhando, não se muda. Vamos trazer mais um ganhador. Revelou um grande talento, é muito disciplinado, muito exigente no cumprimento. O Zé Henrique tem esse fator. Muita gente fala, mas ele exige. Não, tem que exigir. O rádio, a televisão, não admite erros. Não é? Sobretudo quem está se expondo ali, exatamente, né? A voz, né? E as coisas na mão dele saem perfeitas. Então a gente tem que elogiar. E somou conosco. Hoje, modéstia à parte, sem demérito aos demais meios de comunicação, todos têm o seu aporte, têm o seu público, mas a 950 se sentiu muito feliz, muito fortalecida com a venda do Zé Henrique. Veio somar. Veio somar. Isso que a gente observou nos depoimentos de todos eles, tanto dos profissionais, que hoje, fica à vontade, eu sou água e tal, para você, a gente observou que todos que trabalharam com você, desde o começo com o Coca e até com o José Henrique, todos eles mencionaram, foram unânimes assim em dizer que o Wilson Matos é a melhor voz do rádio e destacaram a sua simplicidade. Todos foram unânimes a falar isso. Exatamente. Veja bem, tudo é questão de berço, né? Então, minha querida e saudosa mãe sempre me instruiu nisso, não é? Que sem violência, não é? Nós temos que ser sem violência, temos que criar, e ela, eu me espelhei nela também, né? Que ela se dedicou durante muitos anos no roupeiro Santa Rita, ajudando famílias pobres, etc., né? Meu pai também, né? Minha mãe fazia eventos na nossa casa, onde ali se reuniam jovens na época, né? E muitos deles se casaram, né? Formaram famílias maravilhosas, né?
Alguns nomes a gente não menciona, mas a gente conta às vezes, né? Olá, você lembra do almoço que minha mãe fazia? Você conheceu seu marido lá? Pois é, seu Wilson, tá. Então a gente vê. Então a gente se espelhou muito nisso, né? Em ajudar os pobres. Me lembro, como nós mencionamos aí, né? Minha mãe não teria obrigação de ajudar soldados. Afinal de contas, não somos militares. Mas na época ela abriu as portas. E recém-casada, né? Recém-casada, então. Abriu as portas do pensionato dela lá em Bebedouro para abrigar os soldados, né? Então, aqueles carinhos, aquelas demonstrações... Essa questão de caridade, solidariedade, estiveram presentes na sua família. Exato. Solidariedade total. Tanto do meu pai como da minha mãe, né? Então, a gente aprendeu que não adianta nada a gente partir de um modo que não seja simples, não é simples, não é? É o caso seu, exemplo, eu vejo você em você também, quantas homenagens, quantas coisas carinhosas que você já fez e que marcou, e que é grata. Por exemplo, aquele encontro fantástico que nós tivemos dos radialistas, né? Lá no Canal 9. No Canal 9, até hoje eu tenho guardadinho lá, aquela fita onde está o saudoso Beato, ele cantando com a Maria Candelária, né? A Lucinha Lins, a história dela e tal. Quer dizer, é modo de ser carinhoso. Mas a gente tem que fazer isso, né, Exato, Wilson? então, tem que fazer, valorizar. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, certamente vai ficar para a história. É uma homenagem justa que você merece. E continuando com essa homenagem, naqueles convidados que nós falamos até agora, sobretudo as pessoas que te acompanharam a sua vida profissional, além dessas pessoas que prestaram esses depoimentos carinhosos, aos quais, é claro que eu estive presente em todos eles, eu agradeço mais uma vez. Tem outras pessoas que você gostaria de citar, que trabalhou nessa época que nós estamos retratando aqui com você e que não foi citada, que a gente não encontrou e que já está, vamos dizer assim, como você costuma mesmo dizer, está lá no céu zelando por nós, que você queira falar agora? Olha, eu destacaria com muito carinho o senhor Otávio Linelli. Querido professor Otávio Linelli, ele foi uma criatura fantástica. Conheci Linelli quando ele, na casa do senhor João Sampaio da Marinita, né? A querida Marinita, o seu Otávio é professor de violão. E ele sempre foi muito carinhoso comigo. Nos meios, até ajudou a que eu entrasse no rádio, sempre me prestigiou na rádio, né? Nos momentos difíceis, ele ficou do meu lado. E outros nomes que ele revelou também, que deu apoio dentro das possibilidades dele. Então, é um nome que a gente realmente não esquece, né? Porque o Linelli foi o grande precursor do sucesso do rádio hoje. Hoje o rádio se agigantou, né? Nós temos aí dezenas de emissoras que aportam Marília, temos as rádios tradicionais, né? E o seu Otávio me ganhou a minha simpatia, o meu coração, que até hoje não esqueço dele, né? E, por coincidência, quando ele teve o desenlace de um derrame, etc. e tal, a pessoa que o socorreu, eu fui o último que vi ele perfeito e, infelizmente, no ocaso da vida, a gente também o acompanhou. Então, eu muito grato, porque o amigo é aquele que sempre está do seu lado. Exato. Nos momentos difíceis e não difíceis, né? Então, eu destacaria, além de outros, claro, o Bernardo Carreiro, o Nilton Moura, o Coca, que foi mencionado agora, né? Mas eu acredito que, para eu chegar onde eu cheguei hoje, né? Que eu não cheguei a lugar nenhum, mas pelo menos tem um destaque, pouco, né? E ser homenageado num belo programa como esse, eu devo muito ao seu Otávio Linelli, viu? Que Deus o tenha. Que bom, são as pessoas que te marcaram. Exato, marcou muito. Wilson, agora nós falamos da sua vida profissional, não que a gente vai ser invasivo aqui. Exato. Mas Wilson Matos, pai, como é? Olha, realmente é uma posição, né? Pai é uma das bênçãos, né? Que Deus nos dá, de ter alguém à semelhança nossa, né? Então, nós tivemos aí, né? Pai de 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres. Perdi a Denise, minha filha mais velha, né? Infelizmente, coitadinha. Você vem de 2 casamentos, de 2 casamentos. Do primeiro casamento, 2 filhas, e do segundo, 2 filhos. 2 filhas. O primeiro casamento foi com a Aurora, uma criatura fantástica, que me quis muito bem, me amou bastante. Me deu 2 filhas maravilhosas, entre elas a Wilsa, que está aqui, trabalha aqui na Câmara. E, com o falecimento, num trágico acidente que eu perdi a Aurora, em julho de 1963, eu, então,
A Wilson tinha Passei. quantos anos nessa? Tinha 2 anos e pouco. E né? a Denise? A Denise quase 3, né? A diferença deles era pouco mais de 1 ano. A Denise mais velha e a Então a Wilson né? praticamente nem tem a memória da época da mãe. Tem Não através das fotografias. Da fotografia evidente. tem, mas assim não tem. E posteriormente, né, eu casei-me com a Solange e tive os 2 filhos, o Ederson e o Wilson, né? O Wilson hoje é médico, graças a Deus está indo bem. Bom, por falando né? então vamos aos depoimentos. Vamos ver quem tem algum recado para falar para você. Wilson Matos no monitor ali, prestando atenção, vamos ouvir. Vamos lá. Ele é um pai presente, é um pai que está sempre preocupado com os filhos, com os netos. E a lembrança que eu tenho de infância dele é sempre trabalhando. Sempre lá na rádio, no estúdio do rádio, ou então entrevistando alguém, ou correndo para pegar um evento. A vida dele, assim, é dedicada mesmo à profissão. Ele adora o que ele faz. Então, ele é uma pessoa que inspira também a gente a também fazer com amor, a buscar identidade naquilo que faz, né, para fazer com amor. E eu vejo ele assim, fazendo um trabalho com dedicação e amor. Ele gosta demais do que ele faz e ele é muito minucioso, dedicado, ele gosta muito de deixar a matéria, a entrevista, soltar no momento certo. Então ele é muito profissional, eu vejo assim. Ele teve uma história familiar bastante assim, de sobressaltos, porque minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, minha irmã 3, né? Aí ele, depois de 2 anos, casou-se de novo, aí teve mais 2 filhos. Nós ficamos sempre com o meu pai, depois de um momento a gente foi morar com os avós e sempre, na medida do possível, ele foi bastante presente, acompanhando os estudos, sempre fazendo com que a gente estudasse bastante, se dedicasse aos estudos. Ele sempre dizia, olha, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você estudar ou não, o tempo vai passar. Se você estudar, melhor para você. Você vai conseguir uma colocação melhor, você vai conseguir se destacar e ser uma profissional mais qualificada. Então, como pai, eu vejo ele preocupado com todos os filhos, né? Liga, saber dos netos, está sempre preocupado também com a questão profissional dos netos, dos filhos. É uma pessoa preocupada. Eu acho que ele se divide bem, assim, ele consegue esse equilíbrio entre a vida profissional e a familiar. Eu queria agradecer e saber que eu reconheço o esforço dele, que as falhas que aconteceram, elas foram falhas humanas, né, e que o que ficou de tudo, né, da vida, que foi difícil, sem mãe, né, não foi fácil, mas que foi assim, ele tentou suprir, né, embora com tanta dificuldade pela dedicação profissional dele, mas ele foi um pai que ensinou muito pra gente, né, e o maior exemplo mesmo que ele deixou foi a dedicação à profissão. Então eu queria deixar os parabéns, dedicar mais saúde ainda para ele, que ele possa desfrutar de muitos e muitos anos ainda trabalhando, fazendo o que ele gosta. Pode até parar um pouquinho, né, que já está na hora, né, de fazer umas caminhadas na praia, descansar um pouco, mas, enfim, um profissional da comunicação dentro do que ele faz, destacado, né, de destaque, assim, importante dentro da história de Marília. O coração dessa menina é demais, né? E eu me orgulho muito dela, né? Porque ela é um talento, né? Se revela daquilo que a gente tem visto, né? Como profissional na área, fez um curso maravilhoso de biblioteconomia, tem 4 filhos lindos, maravilhosos, né? Júlia, Bruno, Pedro, Hugo, né? O meu genro, Oswaldo, é uma criatura fascinante, muito dedicado também à família, né? Então esse que é o exemplo que a gente deixa, né? De dedicação, de amor aos filhos. Claro que nem tudo a gente pode fazer, o que a gente é uma locomotiva, né? 100% ninguém né? Exato, sempre tem algum probleminha que fica, né?
né? No caso dela. E para né? você não foi fácil, né? Ficar Não. com 2 meninas. Exato. A Denise faleceu Exato. recentemente. Faleceu agora, Que é a dia sua 18, filha mais né? velha. É, mas Dia é, 18 de... Agora de maio, né? Maio, Certo. junho, né? Exato. E você ficou viúvo muito novo e com 2 meninas Exato, ainda. é. É o que a Wilza fala nesse É. depoimento. Não Exato. deve ter sido muito fácil para Não, você. mas com Deus chegamos lá, né? Se quiser concluir, você está É. falando para a Wilza agora. Exatamente. Era dos ouvidos. Mas a gente pede, às vezes, até desculpa, porque às vezes não deu para a gente fazer aquilo que poderia fazer. Mas a gente tem que elogiar também os esforços dela, né? Quando ela fez Você o era curso, exigente, né? Tem que estudar. tem que estudar. Então, quando ela ingressou, fez um curso de jornalismo, um pouco do curso de jornalismo em Bauru, ela levantava às 4h30 da manhã para pegar o ônibus do Prata. Porque não tinha aqui em assim, Marília, né, Wilson? Não Era tinha. lá, assim como Pois não era, tinha o direito também, ela que deixou você fez em Bauru, para né? fazer a biblioteconomia, que achou que era melhor para ela, onde de fato deu um bom resultado, né? É a menina de ouro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Wilson, então vamos continuar. Você falou do primeiro casamento, as 2 meninas. Vamos ver Exato. o próximo depoimento de quem é. Vamos ver na tela e acompanhar. Vamos ver o que eles Exatamente. falam para você. Vamos ver, então. O São Marcos, como pai, além de ele ser um excelente pai, ele até hoje nos deu tudo na vida, pai de 4 filhos, pai muito dedicado. Houveram alguns percalços na vida dele, né? Com esposas. Então ele sempre muito dedicado e sempre muito defensor dos filhos. Você falar alguma coisa sobre os filhos dele, para ele o entristece muito, né? Então, o que eu poderia dizer dele como pai é a dedicação e o amor que ele tem pelos 4 filhos. O que me marcou mais, além de ele sempre focar os filhos para os estudos, né? Que ele sempre falava, filho, eu posso te dar um diploma. Essa é uma parte que marcou bastante a gente. Mas foi o fato de meu pai ser uma pessoa humilde, meu pai ele nunca ter sido um esportista ou um desportista, e ele tem ensinado a gente a nadar no Iara Clube. O único tempinho que ele tinha era aos domingos, e ele levava a gente lá aproximadamente 1 hora, 1h30, e ele ensinou a gente a nadar, né? Não a nadar esportivamente, mas por uma questão de segurança até, de sobrevivência. A mensagem que eu tenho para ele é uma mensagem de agradecimento. O que a gente tem aqui, nós como filhos, qualquer coisa que a gente falar, além de agradecer tudo que ele fez por nós até hoje e continua fazendo, no sentido de companheirismo, no sentido de amor, no sentido de apoio a absolutamente tudo que a gente faz, as palavras que eu tenho para o meu pai hoje é de agradecimento. E que ele viva mais 80 anos para estar sempre com a gente. Que bom, né? É o Ederson, né? É isso. O Ederson também é outro companheiro. Nossa, só bons exemplos que a gente teve, viu, Cido, né? O Ederson, por exemplo, formou-se dentista, tem sua clínica, clinicou para a Prefeitura de Águas Santa Bárbara durante muito tempo, não é? Depois foi requisitado aqui para Marília, não é? Porque eu estava muito sozinho. Falou, pai, eu vou renunciar aqui o que eu tenho, vou ficar do seu lado. E hoje tem o seu trabalho efetivo junto aos tios, né, na FAIP, aqui em Marília. Então a gente ficou muito contente de saber que esses filhos que a gente teve não trouxeram nenhum problema para a gente. Pelo contrário, só trouxeram alegria, né? Pelo labor, pelo dia a dia, pelo respeito, pela responsabilidade com aqueles que os procuram, né? Então isso aí nos enaltece muito, viu, Cito? Enaltece bastante. E nós também. Programa com a palavra de hoje, prestando essa justa homenagem ao Wilson Matos, que em setembro completa 80 anos de vida e 60 dedicados aí ao rádio marilense. Wilson, você falou agora há pouco da Wilza, dos 4 netos. Então vamos ver o que um dos netos tem a falar para você. Vamos ouvir. Meu avô sempre me trouxe muita lembrança da rádio, né? Então sempre quando eu imagino ele, começo a pensar nele, eu associo sempre ao rádio, ao trabalho dele, aquilo que ele tem como vocação e gosta mais de fazer. Então, para mim, ele sempre foi uma pessoa que me ensinou isso, a ter vontade de sempre fazer o que gosta e fazer com carinho, com amor, né? Então, eu sempre vejo ele como uma pessoa que me passou esse exemplo e que sempre teve perseverança, vontade de trabalhar para
chegar onde quer chegar e fazendo o que gosta, né? Ele sempre trazia alguma lembrança nas datas comemorativas, no aniversário, Natal. Então eu lembro muito, né? E uma das coisas que eu lembro que ele nos deu para os netos, né? Inclusive ele deu um para cada um, foi quando tinha acabado de lançar aqueles Walkman de pilha na cidade e ele tinha, como ele tinha os anunciantes dele, ele conseguiu pra gente um daqueles Walkman bem grande assim, então aquilo lá para mim marcou para sempre. E quando ele me deu aquilo lá, sempre eu comecei a usar para escutar rádio e tudo. E desde aquela época nasceu uma vontade muito grande de escutar rádio, assim, independente que rádio que for, de onde for. Ele me despertou também essa paixão pelo rádio, de escutar rádio, de ter sempre assim a informação também, né? A minha mensagem para ele é que para ele aposentar, que ele já trabalhou demais, né, eu acho, né? Então, para ele agora curtir bastante os netos, a família, né? Cuidar da saúde para a gente poder ter ele sempre com saúde perto da gente. Mas parabéns pelos anos de vida, saúde, né? Muita paz e que ele possa descansar e curtir bastante a família. Meu querido Pedro, esse é o neto mais velho, né? Olha só. Bacana a gente ouvir isso, viu? A gente se sente muito feliz, dever cumprido e a vida continua, não é? Né, Cido? Isso é muito importante. E é gostoso de saber. O Pedro é um exemplo, né? E tem o Hugo, tem a Julinha, que é a netinha caçula, né? E o Hugo está em São Paulo, o Bruno aqui, professor de inglês, um talento, morou nos países nórdicos, lá na Itália, etc., né? É cidadão italiano também, por ascendência dos maternos, né? Então é bacana você ver, já a vida é essa, né, Cido, né? Agora, a gente tem percalços? Tem, às vezes tem problemas que você nem pensa em tê-los, né? Mas acontece. São os desafios da vida. Desafios né? da vida. Então você tem que enfrentá-los. E o caso seu, o caso meu, o caso de outros também, não é? Nem tudo é alegria na vida, né? Mas eu acredito que eu não, olhando para trás, não me arrependo de nada, né? Claro que muita coisa a gente poderia ter evitado, mas às vezes... A inexperiência também, né? E na experiência, nas circunstâncias da vida, no momento, a gente talvez não tivesse um ângulo de luz, ou um ângulo de visão melhor, e acabam, às vezes, aportando um caminho, uma estrada não muito, né, menos tortuosa. Né? Oi, você vem de 2 casamentos, do primeiro casamento, as 2 meninas, a Denise, que é a mais velha de todos, e que faleceu também, você já perdeu, e a Wilza. Do segundo casamento, nós ouvimos aí o depoimento também do seu filho. Esse daí foi quem, Wilson? Esse foi o Ederson. Ederson. O Ederson. Exatamente, né? E o seu quarto filho, ele mora onde e quantos netos ele te deu? O Wilson, né? Eu coloquei o nome de Júnior, né? Wilson Novaes Matos Júnior. O Wilson, ele é médico, formado aqui pela FAMEMA, né? Uma grande escola, uma grande faculdade. E hoje ele se dedicou à cirurgia plástica, né? E hoje ele tem digamos, uma dimensão enorme no campo de trabalho dele. Basta dizer que hoje, nesse momento, ele está em Las Vegas, onde ele foi convidado pelo governo alemão. E mora em Santos. Ele mora em Santos, Então, né? você viu que ficou difícil para a gente, porque como é que a gente ia obtê-lo aqui se ele é tão ocupado, inclusive famoso, já deu entrevista, inclusive, no Jô Soares. Jô Soares, exatamente. Mas estão me avisando aqui que tem sim, vamos ver. Exato. Então, Vamos, bota o óculos aí, então, vamos ver. Esses anos todos, compartilhar da sua companhia, desfrutar da sua educação, de tantas coisas boas que vivemos juntos. E nesse momento a gente passa a refletir e pensar em tudo que nós passamos juntos. Foram ótimos momentos, tudo aquilo que você me ensinou. E eu lhe digo uma coisa, a partir do momento que eu comecei a ouvir seus conselhos, a direcionar minha vida pelo lado que você sempre colocou as suas prioridades, minha vida melhorou muito. Foram tantos momentos difíceis que eu pensei realmente em desistir,
não sabia como encontrar o melhor caminho, e você sempre com aquela palavra positiva, sempre com a sua tolerância, sempre com o seu bom caráter, com a sua paciência. A decisão era minha, mas você é que me mostrava qual era o meu melhor caminho. Pai, um grande abraço, um feliz aniversário, que você possa estar com a gente durante mais, 120 anos, como você fala, para a gente poder desfrutar de muitos momentos felizes, e eu ainda, pode ter certeza, ainda vou precisar muito dos seus conselhos. Muito obrigado. Um grande abraço. Parabéns, vovô! Nós chamamos muito! Essa aí bateu pesado, hein? Bateu pesado, né? Então, você viu os netinhos, 3 netinhos ali, né? Pois é. Né? É o Caian, e depois veio a Eduarda e finalmente o Luca, né? Isso. Então você veja, a vida da gente reportou esse, não é? Há 4 filhos. Eu também me emocionei. E 7, você vê que coisa, não é? Então, e hoje ele está lá, a gente preocupa, não é? Eu tenho essa preocupação com todos, né? Ele porque faz as viagens longas. Então eu já tenho aqui o novo telefone, eu fico imaginando o relógio. Eu vou pedir para dar um close nos olhos do Wilson Matos, porque isso tem que realmente marcar, né, Wilson? Exatamente, né? Mas a vida é essa, e a gente fica contente, Cídio, né? Saber, hoje, por exemplo, está tão longe, né? Está lá em Las Vegas. Tão longe e tão perto de você. E o que emociona a gente é que no mundo competitivo como é o mundo em que vivemos, né? No meio de tantos médicos, cirurgiões plásticos do mundo todo, ele ser escolhido para fazer uma conferência para americanos, não é? Entre os médicos americanos, que são todos doutos e muito capazes, né? Mas lá está ele humildemente. E recentemente, num grande concurso realizado de cirurgia plástica mundial, o melhor trabalho de cirurgia plástica, com um prêmio em dólares, milhares de dólares, ele conseguiu vencer e suplantar os demais médicos do mundo. Então isso aí, para Marília, até é um orgulho, né? Saber que a nossa FAMEMA aqui deu as instruções necessárias ao seu filho, né? E que chegou aonde chegou. Então, realmente, é emocionante. E você pensou que a gente ia deixar ele de fora? Eu pensei, porque eu olhei, como é que o Cídio vai pegar o Wilson, né? Está lá em Santos, né? E vocês conseguiram, né? É a questão da produção. Eu tive, inclusive, eu quero já agradecer muito ao Wilson, porque para a gente fazer um programa como esse, evidentemente, você tem que fazer em cima de pesquisa. E quem acompanhou o programa desde o início observou pelo menos um tom nesse programa todos. A duração dele, que ainda não terminou, o que você falava e depois os depoimentos dos seus amigos de rádio. A verdade sempre prevaleceu. Inclusive as datas, como se conheceu, quem veio depois. Isso é muito importante para quem faz